Música eletrônica é um pouco mais fácil. A minha beleza vai além do príncipe. Mas o funk tem vários estilos, várias letras. Vozes Negras, Caminhos de uma Nova História. Uma websérie em 6 episódios retratando a vida e a obra de personalidades negras na região norte capixaba. Venha se emocionar com as histórias envolventes, relatos de lutas, a luta contra o racismo e o sucesso numa carreira marcada pela resistência. Primeiro episódio, Diana de Jesus. A literatura é o meu caminho para a felicidade. Conhecida pelos amigos como aluna dedicada, talentosa e exímia escritora, Diana escreve poesias desde criança e possui caderno recheado de textos autorais. A participação no concurso de redação trouxe alento ao seu novo trabalho como escritora. Ela atualmente compõe letras de músicas. Antes eu morava em Cristal, até os meus 6 anos eu morava em Cristal. E quando eu cheguei aqui em Pedro Canário, eu fiquei revoltada. Eu só tinha 6 anos, mas eu fiquei revoltada porque eu gostava muito de morar lá em Cristal. E eu não queria morar aqui. Aí, desde pequena, eu passava por situações meio difíceis, eu mesma. Porque eu tenho, desde pequena, coisas que acontecem comigo de modo estranho, espiritualmente falando. Porque desde pequena, quando eu ia deitar, por exemplo, eu ia deitar à noite, o meu corpo paralisava e eu não conseguia me mexer. E eu começava a ouvir vozes. Isso era algo espiritual. E eu era muito pequena, tinha com base 6 anos. Foi com 6 anos que tudo começou e eu acabei perdendo o sentido pela vida. Eu nunca dei trabalho em escola, sempre fui uma aluna muito dedicada, até porque eu amava ir para a escola, fazer atividades, essas coisas. É tanto que minha mãe está de prova que ela não recebia reclamação em relação a mim. Os professores me elogiavam muito e tal. E eu era uma aluna muito boa na escola, eu era uma pessoa muito legal para as pessoas também que me conhecem. As pessoas que me conhecem sabem como eu sou, quem eu era. E assim, o único problema é que as pessoas não viam o que eu sentia, o que eu passava. Porque o que eu passava só eu entendia. E eu já tentei falar para algumas pessoas o que eu passava, mas elas, ao invés de me ajudarem, me criticavam. E isso fazia com que eu me enfiasse mais ainda na escuridão. Depois disso, as pessoas se afastaram de mim. Para ser sincera, até minha mãe ficou meio com receio de mim, porque ela não esperava o que eu fiz lá na escola. Então ela ficou meio com medo de eu fazer alguma coisa com as minhas irmãs ou até mesmo com ela. Mas eu nunca tinha me cortado na minha vida, foi a primeira e a última vez. E depois disso, foi depois desse incidente, eu tenho uma prima que ela já me ajudou muito, muito mesmo. Desde quando eu pisei o pé aqui nesse sítio, ela ainda tinha uma base nos 13, 12 anos, que a gente tem 7 anos de diferença. E essa prima minha, ela sempre me ajudou muito. E depois desse ocorrido, todo mundo se afastou de mim. Todo mundo. Até minha mãe ficou com receio de eu fazer alguma coisa. Mas essa minha prima, ela não se afastou de mim. Pelo contrário, ela se aproximou mais e mais de mim. E minha prima sempre ficava me aconselhando, me aconselhando, me aconselhando. Minha prima quebrou a cabeça comigo. E o primeiro livro que ela me deu foi o Não Desista dos Seus Sonhos. Que até tá aqui. Não Desista dos Seus Sonhos. Foi o primeiro livro que eu ganhei. Foi o primeiro livro que eu ganhei, que foi esse daqui. Chega a tá dando enfocadinho, né? Mas foi o primeiro livro que eu ganhei e o mais especial que eu tenho de todos os meus livros. Porque foi através desse livro que digamos que as coisas começaram a mudar. Porque minha prima, ela me deu esse livro, Não Desista dos Seus Sonhos, porque ela sabia que eu vivia desistindo das coisas, né? Que eu ficava sempre querendo desistir da vida e tal. E ela me deu esse livro e falou assim, esse livro, eu sei que ele vai te ajudar muito. E ela me deu esse livro, foi a partir desse livro que eu comecei a gostar de leitura. E ela me incentivava muito também, ela me incentivava, falava, se você quiser um livro, eu te empresto e tal. E toda vez ela mandava mensagem, vinha aqui onde eu moro, conversava comigo e falava, Diana, se você quiser
algum livro, algo do tipo, você me pede que eu te empreste e tal. E ela me emprestava, me dava. Eu tenho um livro que ela me deu também, que ela foi a que mais me incentivou. Me incentivou, que não me deixou desistir totalmente da vida. Antes eu não tinha muito passatempo, né? Aí os livros foram o meu passatempo. Através dos livros eu fui começando a passar o meu tempo. Eu fui me encantando cada vez mais. Eu lia um, aí eu pedia outro emprestar dela, ela me dava e tal. Na escola também, eu pegava, lia os livros e tal. Porque se for olhar na escola, bibliotecas, algumas são vazias, porque quase ninguém gosta de ler. Mas eu sempre gostei muito de ler. A gente passou muito por dificuldades. Muitas dificuldades a gente passou quando a gente chegou. Quando a gente chegou aqui, a gente não tinha nada. Eu dormia numa cama de pau, né? Feita por paus e tal. A gente não tinha nada, nem fogão, nada do tipo. Então a gente começou bem de baixo quando a gente veio pra cá. E não tinha ninguém no qual auxiliasse a gente. Todavia, aos poucos as pessoas foram ajudando. Minha prima, ela me ajudava também, ajudou muito a minha família. Desde mais nova, desde quando a gente chegou aqui, ela me ajudava muito. Então, eu me ingressei no mundo da escrita, que eu sempre gostei muito de escrever. Então, através dos livros eu tinha aquela coisa, né, e tal. E eu comecei a escrever cartas para Deus. Foi da onde começou exatamente, quando eu comecei a escrever cartas para Deus, porque eu passava por coisas que ninguém conseguia compreender. Eu sabia que ninguém conseguia, mas que Deus conseguia compreender o que eu estava sentindo, o que eu estava passando, porque Ele via tudo. E eu escrevia cartas para Ele. Eu falava: Deus, estou passando por isso, isso, aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu não aguento mais isso. E eu falava: Deus, eu quero uma nova história, eu não quero continuar nessa situação. E quando eu estava preocupada com alguma coisa, eu escrevia essas cartas para Deus e Ele me atendia. Nenhuma das cartas que eu escrevi não foram respondidas, porque todas Ele veio ao meu socorro. E com base nessas dificuldades também, aí eu comecei a compor. Por meio disso, eu pensei, talvez eu não venha ter oportunidade de expor essas coisas, mas talvez eu tenha a oportunidade de ajudar pessoas através dessas coisas no qual eu faço. Aí eu comecei a compor, assim, como forma de ajudar outras pessoas. Eu fazia composições no qual motivavam outras pessoas. E através disso eu comecei a escrever poemas através de uma participação que eu tive lá num bairro aqui onde eu moro. Foi um projeto que teve lá do Serviço de Convivência. Aí eu tive que recitar um poema. E aquilo foi novo para mim, porque uma pessoa vergonhosa recitar um poema. Mas eu encarei esse desafio, eu encarei como um desafio. E fui recitar esse poema. E ali as pessoas começaram a me elogiar, eu pensei que eu ia passar vergonha, as pessoas começaram a me elogiar. E através daquilo ali eu me senti mais motivada a recitar. Mas eu pensei, seria legal recitar coisas minhas. Então eu vou começar a escrever poesias. Aí eu comecei a escrever poesias através desse momento de recitação de outra obra. Aí eu comecei a escrever minhas próprias poesias. Aí eu postava para aquilo que eu estivesse falando alcançasse pessoas. E realmente alcançava pessoas. E aquilo me motivou mais e mais e mais. E foi através disso que eu cheguei até aqui. Eu cheguei até aqui porque pessoas acreditaram em mim, pessoas não desistiram de mim. E eu, mesmo em meio às dificuldades, eu segui adiante, mesmo caindo, derrapando em alguns momentos, mas eu segui adiante e continuei a minha trajetória compondo. Hoje eu já componho normalmente, escrevo histórias. Recentemente estou escrevendo uma história já. Eu já passei do limite no qual eu escrevia antes, porque antes eu escrevia, mas parava e não continuava. E agora essa história eu comecei, já estou no meio e já estou indo para o fim. E também aí agora tem as poesias que eu faço as poesias, recito nas redes sociais e alcanço pessoas através das minhas poesias. Aí a diretora, ela tomou essa iniciativa de fazer esse concurso de redação. E eu não ia fazer. Minhas colegas me incentivaram a fazer, só que eu não queria fazer.
Tipo, eu era uma pessoa que era muito desacreditada de mim mesma. Eu fiz essa redação assim, tipo, não pensei muito, não elaborei muito, foi algo muito assim, fui mesmo. Aí eu fiz essa redação, entreguei no outro dia e foi, deixei quieto. Eu nem falei para os meus colegas que eu tinha feito, eu deixei quieto, nem falei nada, só minha prima que sabia que eu tinha feito, minha mãe, mas o resto não sabia, né? E eu fiz essa redação e tal, e todo mundo achando que eu tinha desistido mesmo, que eu não tinha feito redação nenhuma e tal. E nisso, eram 3 prêmios. E o primeiro era uma caixa de som e tal. E na hora do recreio, a diretora me chamou e falou assim, Diana, eu tenho o prêmio, né, do curso de redação e tal. Aí tem um prêmio que é a caixa de som, mas tem um fone de ouvido que ele é além da caixa de som. Aí se você quiser, você pode trocar a caixa de som pelo fone. Eu fiquei uma coisa meio sem entender, né? Como assim trocar a caixa de som por fone que eu não tô entendendo nada, né? Nem sabia de caixa de som de nada, né? Aí eu fiquei assim, olhando mesmo pra cara da diretora assim, pensando, assimilando o que ela tava falando. Aí ela falou assim, não, é porque você ganhou no concurso de redação. Em primeiro lugar eu fiquei assim, Eu nem tava entendendo o que ela tava falando. Depois que eu fui cair na real. Ela falou, e aí, você vai escolher o quê? Vai ficar com caixa de som ou com fone de ouvido? Aí eu fiquei tão baqueada lá na hora, que aí eu falei assim, não, eu quero o fone de ouvido. Todas as vezes que eu quis desistir, Deus sempre me puxou e falou, não desiste, porque eu tenho algo melhor para você lá no futuro. E eu falava, Deus, não tem. Como, tipo, olhando para a situação no qual eu vivo, o que vai me acrescentar no futuro? De nada adianta. Mas Deus sempre falava, eu vou mudar essa história. E realmente Ele mudou a minha história. Eu posso dizer que hoje minha vida mudou. Se for ver a Diana que eu era antes para agora, a minha vida mudou. E através da literatura, a minha vida mudou também. Porque através da escrita, eu fui me desenvolvendo em relação à escrita, desenvolvendo em questões sociais também. Através da escrita, me ajudou muito nessas questões. Então, assim, não desista dos seus sonhos. Por mais que as circunstâncias digam que não, que você não vai para frente, mas por mais que as pessoas te desanimem, porque várias pessoas tentaram me desanimar, várias pessoas, era até por isso que às vezes eu queria parar, porque várias pessoas tentaram me desanimar, mas também eu tive pessoas que me incentivaram a seguir em frente, a não desistir, e também me baseando na questão da minha mãe também, porque minha mãe, ela é assim, é só você crer e continuar e não desistir, porque pessoas vão vir para desanimar, mas se você não tiver força de vontade e determinação para seguir adiante, você não consegue chegar lá, porque a situação momentânea pode dizer que você não vai conseguir, mas assim, Deus ele pode mudar muitas coisas, inclusive o seu futuro através da leitura. Eu sou linda de nascença, a minha beleza vai além da aparência. Eu sou forte, mas às vezes sou fraca. Não venço todas as vezes, mas não paro por nada. As pessoas já tentaram até me parar e confesso que cheguei até a desanimar. Só que Deus me fez seguir adiante e Ele não me deixou parar em nenhum só instante. Tenho qualidades, mas também tenho defeitos. Eu sou um ser humano, não sou perfeito. Somente eu sei quem eu sou de verdade. Ninguém além de Deus conhece o meu real caráter. Eu não sou o que dizem, eu sou quem eu sou. Eu sou única. Você pode procurar pessoas como eu, mas não vai encontrar nunca.